Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do teste de Q². E nessa aula eu vou te ensinar como fazer o teste de Q² para uma tabela de contingência 2x2. Sem mais delongas, bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de Q². E vamos falar sobre a tabela de contingência 2x2, tá? Na aula passada nós falamos sobre o 2 por n ou até um m por n, né? Pode ser mais de 2, não tem problema, é possível fazer o cálculo. Claro que é muito mais difícil, né? E aqui a gente vai falar do 2x2, que é uma forma resumida, uma forma mais simples, né, de fazer o Q², porque a tabela é menor. O cálculo é basicamente o mesmo, mas a tabela é menor. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa se atentar, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Bom, aqui a gente vai pegar os dados, né, da aula passada e eles podem ser agrupados, como a tabela a seguir, né? Então agora nós vamos ter uma classe chamada charolesa e aquelas outras três classes a gente juntou tudo numa única classe chamada zebu ou azeboada, ok? E aí nós temos as mesmas coisas, né? Nós temos o acasalamento fecundo e infecundo. A quantidade de charolesa não mudou, né? Não houve modificação nenhuma. E as outras três classes se juntaram aqui numa única classe, ok? Então agora a gente tem a tabela 2x2. Duas linhas e duas colunas. Esse é o modo mais simples, que acontece com muita gente. Às vezes você tem sim e não. Homem e mulher, sim e não, por uma pergunta, né? É um 2x2, né? Então é muito comum, principalmente quem trabalha aí com pesquisa, né? Acaba tendo muita resposta ali sim e não. E aí você pode usar essa tabela dessa forma. Bom, então como aplicar o teste de Q², né? Para aplicar o teste de Q², vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. O teste não muda, ok? Então aqui um exemplo, né? Os acasalamentos fecundos de vacas charolesas, né? E aí, gente, vale muito a pena lembrar esse detalhe. Nós estamos admitindo que existe igualdade de fecundidade para os dois tipos de vaca. Então nós estamos colocando aqui uma possibilidade, né, de 50-50, uma coisa nesse sentido, né? Se você já sabe de antemão que isso não ocorre, aí precisa fazer alguns cálculos especiais para você não realizar um Q² que não vai ser verdadeiro, né, dentro da sua hipótese. Mas normalmente a gente não sabe, né, vamos dizer, o valor esperado verdadeiro. Então a gente acaba trabalhando com a probabilidade de igualdade mesmo entre aquelas classes, né? Então não tem jeito. Bom, então para realizar aqui o Q², gente, da primeira classe, né? Claro, vamos fazer dessa daqui, ó, 515. Você pega o total, 3.399, né? E está para 1.284, que são o total de fecundos, ok? Então, de 3.399, 1.284 são fecundos. Em 1.802, que é o total de charolês, quantos fecundos eu deveria ter, né? Se em 3.399 eu tenho 1.284 que são fecundos, em 1.802, ou seja, nós estamos considerando que essas vacas são iguais em fecundidade, quantos que eu deveria ter? Aí você faz a regra de 3 e você chega no valor de 680,7. Então você fez para uma classe, agora você tem que fazer para todas as outras, né? Acaba sendo bem simples, né, gente? Não tem muito segredo. Por exemplo, você vai fazer aqui para os infecundos, aí você vai colocar que 3.399 está para 2.115, né, que é o total de infecundos. 1.802 está para X, e aí você calcula. Eu quero fazer agora para o zebu, a zeboada, para os fecundos. Então você vai colocar que 3.399 está para 1.284, 1.171 está para X. Agora eu vou fazer para o zebu, a zeboado, para os infecundos. 3.399 está para 2.115,
1.171 está para x, ok? Então, é bem simples, né? É tudo regra de 3, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas confundem essas classes e acabam fazendo o cálculo de quadrado completamente errado, né? E um detalhe, gente, tem gente que transforma isso aqui em frequência, tá? Que quadrado não pode ser realizado em cima de frequência, que quadrado é realizado em cima de valor absoluto, tá? Isso é um detalhe muito importante. Na época que eu dava aula de genética, né, a gente usa muito que quadrado na aula de genética, eu vi as pessoas transformando que quadrado em frequência, transformando em frequência para depois aplicar o que quadrado. Isso é um erro gravíssimo, ali você já errou tudo, porque muito provavelmente vai ser não significativo, tá? Porque o que quadrado não foi feito para trabalhar com valores muito pequenos, igual nós vamos mostrar adiante. Então, gente, essa daqui seria a tabela completa, né, com os nossos dados. Então aqui, Charolesa, 515 é o valor observado, 680,7 valor esperado, 769 valor observado de Zebu para Fecundo, 603,3 valor esperado, 1.287 Charolês na classe Infecundo observado, 1.121,3 esperado, 828 Zebu azeboado de Infecundos, 993,7 o esperado. Mais uma vez, gente, não custa lembrar, mas os totais não se alteram, ok? O número de observados tem que ser igual ao número de esperados. Se não está acontecendo, você errou algum cálculo, alguma coisa está errada, tá? Não existe possibilidade desse número mudar, até porque a gente está trabalhando com regra de 3, tá bom? Então tome bastante cuidado. Você está fazendo um trabalho, está usando na sua pesquisa ali, rodou o que quadrado, sempre soma o valor dos esperados, soma o valor dos observados e vê se esse valor é igual. É claro que dependendo como você trabalhar aqui com as casas decimais após a vírgula, pode dar uma diferencinha, 1,9, alguma coisa assim, tá? Mas nenhuma diferença grande, tá bom? Bom, então nesse caso, gente, nós temos um único grau de liberdade. Léo, por que nós só temos um grau de liberdade? Porque uma vez que eu calculo o valor esperado de fecundos, todos os outros aqui eu consigo achar por subtração. Se eu tenho 680,7 aqui, eu faço 1.284 menos 680,7, chego em 603,3. Se eu tenho aqui o 680,7, eu posso fazer 1.802 menos 680,7 e eu chego em 1.121,3. Agora que eu já calculei esses dois, eu consigo chegar nesse, tanto por aqui quanto por aqui, né? Da forma que eu preferi. Então, se eu tenho aqui 1.121,3, eu faço 2.115 menos 1.121,3 e chego 993,7, ok? Então, eu só precisei calcular um único valor esperado para chegar nos outros. Por isso, o grau de liberdade ele é igual a 1, ok? E aí, nós vamos calcular o Q quadrado. Até agora, a gente não calculou o Q quadrado, né? A gente calculou apenas a frequência esperada. O Q quadrado, você tem que lembrar, né, que ele é o somatório, né, de todas as classes do valor observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Então você tem que fazer isso para todas as classes. Você pega aqui a primeira classe, né, Charolês fecundo, você vem aqui, 515 menos 680,7 elevado ao quadrado dividido por 680,7. Mais, aí segunda classe, 1.287, Charolês infecundo. 1.287 menos 1.121,3 eleva ao quadrado dividido por 1.121,3. Mais, agora eu pego o fecundo Zebu azeboado. 769 menos 603,3 elevado ao quadrado dividido por 603,3. Mais 828, né, Zebu infecundo. Então 828 menos 993,7 elevado ao quadrado dividido por 993,7. Chegamos aqui num valor de 137,96. O valor na tabela, né, a 5%, ele é 3,84, então ele é muito maior, né?
e mesmo a 1% ele vai ser maior. Então a gente pode concluir que o resultado é significativo ao nível de 1% de probabilidade. E resulta que a hipótese de nulidade deve ser rejeitada. Ou seja, as vacas, né, não têm fecundidade igual, né? Então, essa hipótese, né, que haja fecundidade igual para as duas classes de vacas, charolês e zebu, ela não existe. Assim, a gente pode concluir que o gado zebu é muito mais fecundo que o gado charolês. Léo, mas como é que você concluiu isso? Porque se a gente pegar aqui os valores, né, a gente vê que o gado zebu é muito mais fecundo, né? Que foi quase 50-50 e o charolês muito menos, tá? Então é essa a conclusão que a gente chega aqui do nosso trabalho. A gente só queria ter certeza se tinha diferença estatística ou se isso aconteceu apenas ao acaso. E agora a gente comprovou que realmente existe diferença estatística e o gado zebu, então, precisa de muito menos acasalamento, né, para gerar prole. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o uso do Q quadrado. E Cochrane, né, 1954, nos traz alguns pontos aqui que é interessante que o teste quadrado não seja utilizado. Então, se a frequência total N for menor do que 20, ou seja, se o seu número de observação for menor do que 20, não deve utilizar Q quadrado. É muito pouca informação para a gente garantir que o Q quadrado é verdadeiro, tá? E se a frequência total N estiver entre 20 e 40 e a frequência esperada mínima for menor do que 5. Então, eu tenho um N observado entre 20 e 40, mas tem uma classe específica que a frequência esperada deu menor do que 5. Então, também não devo utilizar o teste de quadrado. Como eu disse, o teste de quadrado não é para valores muito pequenos. Por isso que você, né, nunca deve transformar em frequência, porque aí vai ficar valores abaixo de 1, né? Não faz nenhum sentido para o teste de quadrado, tá bom? E se a frequência mínima esperada for menor do que 1. Então, mesmo que você tenha um N muito grande, se você tem uma classe que é muito rara, não é aconselhável também o uso do quadrado, porque pode te gerar erros, né, se a frequência esperada for menor do que 1. Tá bom? Bom, pessoal, mas também existe algumas alternativas. Então, sempre que a frequência esperada mínima for pequena, inferior a 20, por exemplo, é tradicional o uso da correção de continuidade ou correção de hiatos, que nada mais é, gente, do que subtrair, né, meio da diferença entre o observado e esperado. Então você calcula, né, o observado e esperado, coloca esse valor em valor absoluto, né, ou seja, sempre positivo, né, e você tira meio dele, tá? E aí, né, nesse caso aqui, se a gente pegar o nosso exemplo, a gente chegaria num valor aqui de 137,13. Uma diferença muito pequena, né? Por quê? Porque a gente não tinha classe pequena dentro do nosso trabalho, que deu ali 137,96. Então, né, a subtração aqui de meio em cada parte não alterou em nada aqui pra gente, né? Por causa disso, porque a gente tem um número de observação muito grande. Mas quando a gente pega um exemplo diferente, né? Um exemplo que tem realmente, então aqui nós temos, a gente continua aqui com os exemplos das vacas, então nós temos meio charolês zebu e 3/4 charolês zebu. E aí a gente tem uma classe aqui, ó, que o valor esperado é 2,9, né? Porque já era pequeno o observado, né? E o esperado também acabou sendo muito pequeno. Então, se a gente calcula o Q quadrado aqui, utilizando a correção de hiatos, a gente chega no valor de 1,06, tá? E o valor não corrigido seria 1,83, que é bem diferente, né? Se a gente pensar aí, é quase o dobro, né? O valor do Q quadrado, né? Nesse caso, gente, nenhum foi significativo. Apesar de estar esse sinalzinho aqui, esqueçam ele, foi erro de digitação aqui, não é significativo esse valor, tá? Que é NS, tá bom? Nesse caso aqui, então, não teve alteração. Os dois foi não significativo, beleza, né? Segue a vida. Mas poderia ter acontecido que esse valor fosse não significativo e esse daqui fosse significativo. E aí você estaria cometendo um erro muito grande, porque você ia rejeitar a hipótese H0, sendo que, na verdade, ela não deveria ter sido rejeitada, tá? Então,
se você trabalha com valores muito pequenos, você precisa utilizar a correção de artes, ok? Ela vai ser muito importante aí dentro do seu trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês sobre teste de quadrado. Mais uma vez, é um teste muito utilizado, né? Porque nem todo mundo consegue montar um experimento para rodar uma análise de variância, então o teste de quadrado acaba sendo uma alternativa bem bacana, né? Bem interessante para você verificar se existe diferença entre seus tratamentos ou não, tá? Então utilizem bastante aí o teste de quadrado, e mesmo quem tem experimento pode utilizar, tá? Não quer dizer que, não, eu tenho um experimento montado, eu não posso utilizar. Pode, mas aí como a gente tem alternativas melhores, a gente acaba não utilizando. Mas para você que não tem uma unidade experimental, né, experimento ali em DIC, DBC, essas coisas, o teste de quadrado é uma grata, né, ferramenta que você pode utilizar para melhorar os seus resultados e também, né, o seu artigo científico, a sua apresentação aí dentro da sua empresa. Tá bom? Então, por hoje é só e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!